Será que casa ou compra uma bicicleta? Olha por mim e compra uma bicicleta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de a série O Chamado. O Chamado. O Vini gosta desse nome, né, Vini? Sim, dá uma ideia de saga, assim, um negócio grande. Né? Como tu estás, Vini? Melhor? Tudo friozinho, né? É. Foi o último episódio que o Vini tava... Foi. No último episódio não pôde participar, a galera tá... Assim, ó, tu não sabe o que aconteceu essa semana nas redes sociais. Cadê o Vini? Nossa, sim, sem o Vini não tem graça. A gente... Só se falava em outra coisa. É, cara. Conta pra nós aí como é que foi, Só o que se aconteceu falava em contigo. Não aconteceu nada, né? Esse clima aqui do sul não é muito... Tudo bem. Não tá acostumado com o sul. Isso, eu não tô acostumado, eu sou novo aqui, né? E aí, dona Aline, tudo Olá, bem? Pablo, tudo certo e contigo? Eu estou super bem e feliz, tanto quanto na outra semana, né? Porque receber convidados aqui na nossa casa é muito bom, né? Aqui Eu no nosso esperava podcast. que tu estivesse mais feliz hoje. Agora eu perdi. Agora eu fui... Tchau, galera! KO, né? Checkmate aqui, ao vivo, junto com vocês. Vocês já ouviram a voz, né? Talvez conheçam de algum local, talvez não... Oral. Ou talvez não falando assim, né? Mas cantando. Enfim, hoje nós temos um convidado muito especial para falar de uma vocação muito especial que muita gente nem sabe que existe, né? Nem lembra. O que é isso? Que vocação é essa? Que papo é esse, né? E uma vocação também muito mal compreendida. Muitas vezes é um negocinho... E um detalhe, não vai ser aqui que você vai compreender ela por completo também, né? Porque a gente tá só aqui para conversar, né? Que a gente joga as iscas. As iscas. Muito bem-vindo, né? Seja acolhido por nós, pela nossa audiência. Por favor, se apresente. Bom, eu sou o André Delair. O trabalho hoje, né? O que a gente vai falar é sobre a vida leiga. Então, eu sou um leigo convicto. E vamos falar aí do nosso trabalho, eu acho, né? A minha vida está muito relacionada com o meu trabalho, né? Então, quando eu falo de mim, eu falo também do meu trabalho. É a minha missão de leigo. Acho que depois a gente fala mais sobre isso. Para quem não sabe, eu trabalho com música, professor de música, rejo corais, música vocal, concertos, eventos e tudo mais. E é o meu ganha-pão, mas também a minha missão, assim como leigo, de levar música para as pessoas, numa abordagem talvez um pouco diferente do que meramente artística, né? Então, uma perspectiva cristã, uma perspectiva de apostolado também. Então, esse é o André, é um leigo que trabalha bastante e trabalha com música. Em resumo, é isso. Muito bem. Uma das coisas que a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar aqui, é que quando a gente fala de vocação, geralmente as pessoas pensam, padre, freira, casar. É as vocação, é isso aí, né? Está relacionado ao sacramento. Exatamente, relaciona um sacramento. Exatamente. Embora a irmã não tenha um sacramento, mas tem lá os votos e tal, né? E pouca gente sabe que, na verdade, ser leigo também é uma vocação, né? E aí tem aquela coisa do leigo em sentido amplo e leigo em sentido estrito. Em sentido amplo, todo mundo que não é padre e freira e etc. é leigo, né? Porque são aquelas pessoas que não fazem parte do clero. Todo mundo que não é clero é leigo. E todos nós somos leigos, temos a missão de santificar o mundo e tal, que a gente sabe, né? Dicionário, clero e leigo, professora Aline. Clero é dos padres, né? Substantivo coletivo de padres, sacerdotes. Isso a gente aprende na quarta série. Ou agora quarto ano, quinto ano, né? Porque... Né? Aplicação numa frase. Por favor. Né? E leigo, a gente tem alguns significados, né? Leigo, eu sou leigo em tal assunto, eu não entendo de tal assunto, ou eu sou leigo, essa é a minha vocação, né? Eu não participo ali do grupo clerical. Muito bem. Se me permite, talvez assim, unindo os dois conceitos, talvez seja aquele que não é iniciado, né? Assim, fazendo
uma referência ao clero, é aquele que não é iniciado ao sacerdócio, talvez. Então, é o que o Vini falou, né? É todo o resto. O restante... Não faz parte do grupinho. Não faz parte do grupinho, aquelas pessoas especiais, ungidas e tudo mais. E a gente sabe lá, o Concílio Vaticano fala um monte disso, né? Gaudium et Spes, Lumen Gentium também, de que o leigo tem essa função de ser fermento no meio da massa, né? O leigo consegue chegar nos lugares que o sacerdote não consegue porque tá lá no trabalho e tal, tá no meio do mundo, né? Esse é o leigo em sentido amplo. Mas tem um leigo em sentido estrito, vamos dizer assim, né? Que é aquela pessoa que não casa, pessoa que é solteira, né? Pessoa que é a vocação solteira, vocação que é o meu caso. Que é o teu caso. Vocação solteira não é a vocação pra ir em festa no final de semana, não tem nada a ver. É a pessoa que não se casa, né? Não contrai um matrimônio, fala aí. E também, não é pra confundir o solteiro com aquele solteirão, né? Porque normalmente a gente ouve assim, pessoa, não, porque esse ali é um solteirão. Mas já vem toda uma carga pejorativa em cima, né? Tipo, o que ninguém quis, o resto. Ninguém quis, é chato demais, ninguém aguenta. Ou tá ali, assim, a gente sempre lembra, uma solteirona. O que vem na tua cabeça, né? Uma mulher já velha, amargurada, com 74 gatos. E quase sempre vem mal amada depois. Isso, um monte de coisa junto. E não é bem isso, né? O leigo não é aquela pessoa que não encaixou em nenhum negocinho e aí depois, então não tem onde te colocar, fica aí. É outra coisa, né? Ele tem o seu encaixe na máquina também, né? Até por isso que é uma vocação, porque escutou este chamado e correspondeu. Assim como todas as outras, esse leigo, ele escuta esse chamado de Deus e ele corresponde. Cada um pelo seu motivo, cada um da sua forma. E essa correspondência, né, o corresponder ao chamado do leigo, é exatamente o que o André já tinha comentado, né, que a vida dele é o trabalho dele é a vida, e através daquilo, não que nós não devamos ter, porque afinal também somos leigos, né, mas que é uma visão estrita e um pouco mais focada em outras coisas, a não ser ter a sua própria família, ou cuidar atender filhos, atender a esposa, ter tempo. Vai ter uma missão específica, vamos dizer assim. Exatamente, é uma missão específica que por muitas vezes não achei ninguém na minha vida. Isso não é uma resposta à vocação, porque a vocação, a gente falou lá no primeiro episódio, né? É um chamado. Então, o André sentiu esse chamado de alguma forma, outros leigos que a gente conhece por aí, né? Ali na minha paróquia também tem uma irmã, chamam ela de irmã, né? Ela frequentou, mas não seguiu. Mas ela é leiga também, né? É um chamado, é uma missão diferente que se tem. Talvez não seja o mesmo chamado que o André teve, né? Assim como eu fui chamado, creio eu, né? Discernido disso. Tomara que essa aliança aí... Já é o segundo episódio que ele fala, se for em dúvida, Juliano. Mas, gente, vai dar na cabeça. O fato é o seguinte, eu não estou em dúvida, mas não sou eu que decido. Tu sabe, né? Namoro e noivado é feito pra acabar. É feito pra acabar. Se não acaba no altar, é pra acabar em outro lugar. Foi feito pra não acabar e não acaba. Exatamente. Em algum momento, sim. E essa questão do leigo, que nem o Vini comentou antes, né, que é o fermento na massa. Então, o povo que cozinha sabe que existem 2 tipos de fermento, né? Tem o químico e tem o biológico. Então, são as minhas porquinhas. Se vocês ouvirem um barulho estranho, tem 2 porquinhas da Índia conversando também, Índia, né? não é chiqueiro. Pocilga. Né? Mas então a gente tem o fermento químico e o fermento biológico. A gente pode separar. Então, o químico é o casamento, né? O matrimônio, então a vida leiga no matrimônio. E o biológico é a vida, né, leiga como leigo mesmo, né? O solteiro. Eu iria assim, primeiro a gente entender, e todo mundo entende, mas pra gente evoluir no nosso raciocínio, né? O casamento claro que é uma resposta, um chamado, né? É uma resposta vocacional, mas que está muito relacionado a viver para o outro, né? Se santificar e viver para o outro. Então, o leigo celibatário tende a entender que não conseguirá responder as expectativas de estar com uma outra pessoa, que talvez seja o mesmo sentimento do padre, que seja o mesmo sentimento de uma vida religiosa, de viver
o seu estado de leigo, mas não entendendo isso como uma companhia. Essa é a diferença. E não é uma atitude de egoísmo. É algo... É coisa de Deus, eu uso muito essa expressão. É algo justo, né? É algo justo, é algo que vem de cima e de tu te entender numa igreja com os sacramentos, de tu entender a tua função como leigo, a tua função dentro da igreja, mas não acompanhado de alguém tendo filhos, e aquilo que a gente falou de ter tempo para outra pessoa e cultivar e viver para outra pessoa, né? Porque o casamento, eu entendo que é isso, né? Isso. É tu viver ao lado de alguém, mas sair de ti mesmo para viver com outra pessoa. O entendimento que eu tenho de leigo, e aí entra o meu trabalho, entra, enfim, as minhas tarefas familiares e tudo mais, da mesma forma eu sair de dentro de mim, me entender dentro da igreja, entender o outro também dentro da igreja, porque afinal pertencemos a uma grande irmandade e somos todos irmãos, né, acolhidos pela Santa Mãe Igreja, né, que nos tutela e nos abastece, mas viver para o outro num sentido mais amplo. Por isso que na minha apresentação eu falo muito do meu trabalho, porque o meu trabalho é doação. Lógico, também é minha fonte de renda e tudo mais, isso aí é o meu ganha-pão e tudo, né, dentro dessa linha. Mas é tudo sair de ti e viver para os outros, né, não esquecendo do cultivo particular, evidentemente, né, como num casamento. Agora estou fazendo assim um comparativo do de como isso se processa em relação a um casamento. Mas é tu viver para o outro sem a presença de alguém do teu lado, dentro de casa, na tua cama, na tua vida, né, diária. Isso é muito legal, porque eu lembro que quando eu estava em processo de discernimento vocacional e tal, eu conversei com um padre, e daí eu falei, padre, eu fico em dúvida, porque às vezes parece que tem dias que, nossa, mas eu acho que é isso aqui, e tem dias que eu acho que é aquilo ali, eu não sei qual é a minha vontade, eu falei pra ele, né. Daí ele disse, vocação não tem a ver com vontade, tem a ver com onde tu ama mais, porque nenhuma vocação é tipo, como eu acho que o matrimônio é difícil, eu vou ser padre. Ou como eu acho que o celibato é difícil, então eu vou casar. Nenhuma delas é assim. Toda vocação é questão de onde a gente vai amar mais, né? Onde o nosso coração vai amar mais naturalmente. Então, isso é muito interessante quando tu fala do teu trabalho, né? Que eu vejo como um apostolado também, como um modo de doação. Porque exatamente, talvez se mas então eu vou casar, vou fazer outra coisa e tal, mas tu talvez não ia dar tanto pra Deus, não ia corresponder àquilo que no fundo sente que Ele pede em outro lugar, porque toda vocação no fundo é isso, né? É onde Deus pede que a gente ame. A gente precisa se compreender, é o que a gente sempre falou agora, entre as outras vocações que a gente está trazendo, né? Tem que se entender, né? Qual que é o meu papel, o que Deus quer de mim para poder bem viver isso, né? Porque o objetivo de tudo é que a gente alcance a santidade, que a gente possa realmente estar no céu, Deus nos quer com Ele e tudo mais. Mas como eu vou fazer isso, né? Esse discernimento é uma coisa muito difícil, até que nem a gente sempre pede, né? Como discernir, como ter esse discernimento vocacional? A pergunta de $1 milhão de dólares. Como descobrir a vocação? E a gente sempre fala, mas tipo, não tem assim, tu vai acordar lá e tu vai fazer 5 perguntas. Se der sim para 3 dessas aqui, então tu vai matar. A probabilidade não é teste vocacional de faculdade, de colégio, né? Tu responde o questionário, pronto, vai ser veterinário. Eu diria assim, que é perfeito isso, porque não tem a ver com vontade, porque vontades, desejos num sentido amplo, a gente tem de muita coisa, mas nem sempre é o adequado, nem sempre é esse direcionamento que a gente tem que dar para a vida, né? Então, Deus coloca todas as possibilidades. Deus coloca. Hoje eu ainda, a gente brincava antes aqui da gravação, né? O solteiro tem ainda todas as possibilidades vocacionais latentes, e né? não vai estar faltando com nada. Se uma hora decidir, acho que eu vou casar, tá tudo certo. Não, mas tu escolheu antes que tu era leigo. Não existe isso, exatamente, né? As decisões... Eu sou maduro, passei longe dos 40, né? Isso a maturidade dá, né? As decisões que a gente toma, mesmo que não sejam sacramentais, por exemplo, o casamento, né? O casamento é indissolúvel, mas todas as decisões que a gente toma, a gente quer
pelo menos é um desejo humano, que sejam perenes, né? Eu tomei essa decisão, eu vou ter essa profissão, eu vou comprar tal coisa, porque é ali que eu quero envelhecer, sei lá, uma casa, alguma coisa assim. Mas a gente não conhece aquilo que Deus quer pra gente, né? E nós temos, assim, se a gente olhar a vida dos santos, por exemplo, pessoas que contraíram matrimônio na terceira idade. Isso não é problema. Mas eu acho assim, Pablo, é muito interessante isso que tu fala de ter o discernimento, tentar buscar uma clara evidência à luz de Deus, né? De saber, é isso que Deus quer de mim. E às vezes a gente pena porque o leigo celibatário, numa perspectiva cristã, né? É muito difícil de tu se entender, porque nós não temos muitos e grandes exemplos. Não é uma coisa que tu chuta uma lata e sai 500, né? A gente vê muito o que a Aline falou, o solteirão, a solteirona, ou o solteiro convicto, que é aquele, eu tô falando pejorativamente agora, que é aquele cara, né, que o Vini falou. Não quer nada com eu não sei se já tava gravando, mas eu acho que já tava. É que o ouro do episódio, vocês ganham assim a prata, o ouro fica na nossa conversa pré. Mas do Vini falou, né, de estar livre pra festa no fim de semana. Ok, eu tô livre pra festa no fim de semana. E não tem problema se eu vou na festa no fim de semana, né? Que tipo de festa eu vou que me é adequada como cristão, mas que é o mesmo tipo de festa que um jovem tem que analisar, né? Se é aquela companhia que ele quer, se é aquele tipo de ambiente com aquelas pessoas que ele quer. Casal é a mesma coisa, né? Eu quero isso pra minha vida, não tem problema nenhum em a gente ir em festa. Adoro festa, já gostei mais, né? Enfim, a gente vai depurando e vai tendo, assim, digamos, gostos, né, diferentes. Hoje em dia eu prefiro até mais tranquilidade, né? Mas é saber, em resumo, é isso que Deus quer, é isso. Isso é muito penoso, porque eu dizia nós não temos grandes exemplos, né? Então aparece sempre assim, os bons exemplos, os melhores exemplos são sempre ligados ou à vida religiosa, né? Ou à vida sacerdotal. Então, sempre a primeira opção, né? O jovem que reza mais a paróquia, esse vai ser padre. Sempre é assim. Ou aquele ali, eu penso em não me casar, então vai ser padre. Mas não é a única via, né? Existem outras vias que estão perfeitamente lícitas, estão perfeitamente encaixadas com aquilo que a igreja pede. E é maravilhoso isso. Eu sempre falo do Concílio Vaticano II, né? Que colocou um protagonismo no leigo, mas não tirou a grandiosidade que realmente é sublime da vida sacerdotal e também da vida religiosa, um pouco menos, mas ainda assim grandiosa, né? Mas depositou no leigo a responsabilidade de muitas coisas, porque até o Concílio Vaticano II, para quem não sabe, eu acho que é legal dar uma explicadinha, né? A igreja reuniu ali no início da década de 60, São João 23, reuniu então um colegiado de cardeais para decidir algumas coisas e atualizar, digamos, os ensinamentos e toda uma questão pastoral, de liturgia e tudo mais. E se fez uma revisão de muitos assuntos, tudo de acordo com a doutrina, tudo de acordo com a tradição, tudo de acordo com com tudo que com a própria, evidentemente, a Sagrada Escritura, né, com os ensinamentos no sentido bem amplo de Nosso Senhor, né, como é a igreja, né, que a igreja assim. É o legado que ele deixou para nós até o fim dos tempos, enfim, e que tem que se atualizar em algumas situações para administrar e buscar santidade, né? O único objetivo da igreja é levar pessoas para o céu. Tem outro objetivo? Eu acho que não, né? Eu acho que é o único objetivo, levar pessoas para o céu, garantia de eternidade. E ali se reviu algumas coisas e se colocou o leigo como uma peça muito importante, que até então não se tinha muito olhar sobre isso, né? Ao longo da história da igreja, ali de quase 2000 anos, né? Agora já passou de 2000 anos, que nós estamos falando de anos 60 do século passado, né?
e colocou o leigo como um grande protagonista nisso tudo, como não mais como um coadjuvante sem expressão, mas como um colaborador desse grande corpo místico da igreja. Isso é muito importante. Eu olhando assim mais pela minha profissão, pelo meu viés, né, colocou inclusive nos músicos católicos. Agora eu estou falando de músico de igreja mesmo, né? Nós vamos ter um outro episódio que nós vamos falar sobre isso, né? Spoiler, mais pra frente aí, daqui umas semanas, né? Isso. Eu acho. Aguardem. Colocou essa incumbência nos leigos, em tudo, na catequese, na vida de sociedade, né? Do fermento, aquilo que a Aline fala, né? Que é tão bonito isso, né? Essa analogia do fermento, porque o leigo tá onde os padres não estão. O leigo está na fábrica, o leigo está na sala de aula, o leigo está no escritório, o leigo está dirigindo Uber. Está num cargo do governo, está em qualquer lugar. Exatamente, está na política, onde lá o sacerdote não está, né? Então, além dessa ajuda, vamos falar de ajuda, desse auxílio, né, do trabalho sacerdotal, que centraliza evidentemente os sacramentos, que é o padre, que é o representante de Cristo, nós temos todo o resto. E todo o resto é muito grande. Chega também, desculpa te cortar, mas chega também onde as pessoas não deixam a igreja entrar, né? Porque muitas vezes tu vê as pessoas que têm um coração um pouco mais duro, assim, né? Vem um sacerdote, uma irmã de batina, alguma coisa assim, um hábito, eles já olham e dizem, aqui não, aqui tu não chega. Mas tu vê um leigo ali, tá ali que nem tu, né? Calça, uniforme, bem bonitinho, tu não desconfia que chega, né? É tipo um Kinder Ovo, tu pega o chocolate, opa! Exato, é muito interessante isso, Aline, que tu fala, porque às vezes a palavra pode estar velada e tu pode fazer as coisas pelo teu testemunho, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria muito interessante, mas muito interessante mesmo, talvez bem maior do que a intenção inicial. Eu estou falando uma matéria de rádio, uma entrevista com uma pessoa ligada talvez a psicologia ou recursos humanos, falando de espiritualidade e trabalho, num sentido empresarial, de organização empresarial. E eu achei fantástico, né? Porque uma empresa agrega todas as espiritualidades possíveis, católicas ou não, né? E é muito interessante, eu fiquei pensando qual é o papel que eu desenvolveria ou que eu desenvolvo dentro do meu trabalho em ambientes que nem todos professam a minha fé. E exatamente nesse nicho que entra o leigo, né? Que é quem vai ajudar o padre, ajudar o sacerdote a levar pessoas para o céu, assim, falando num sentido até utópico, né? É uma coisa que eu acho legal a gente perceber também, que é ruim de perceber, mas faz parte, é como as pessoas ainda não têm essa concepção, né? Porque, no geral, na cabeça das pessoas, elas ainda têm aquela ideia de que, primeiro, a santidade talvez é só para alguns, é só para padre, para freio, para religioso, né? E depois aquela ideia, por exemplo, nas paróquias, ou, bom, não precisa nem ser em paróquia, isso é outra coisa, né? O fato de que às vezes as nossas iniciativas têm que estar vinculadas à paróquia. Não, tudo tem que ser na paróquia. Por quê? Porque lá está o padre e é o padre que manda. Mas por quê? Eu sou leigo, por que eu não posso juntar outros amigos católicos e a gente fazer alguma coisa? Não precisa de um padre. Claro, é bom ter um padre, né? Sempre é ótimo ter a presença do sacerdote. Mas no sentido assim, às vezes a gente entra numa coisa do tipo, não, eu sou leigo, eu não posso me meter, isso é coisa de padre, evangelizar é coisa de padre. Não, é coisa de todo mundo, vamos lá, né? Não é evangelizar, eu já ouvi coisas assim, tu sentar, Deus te colocou num ônibus do lado de uma pessoa, talvez ela esteja, talvez não, mas é muito provável que ela esteja precisando que tu fale de Deus para ela. A gente vê assim, igrejas às vezes vazias, pessoas procurando denominações religiosas que oferecem espiritualidade. Tem um exemplo que eu ouvi agora muito recentemente, e é muito interessante isso, de pessoas que faziam missão no interior
interior, assim, tipo Mato Grosso, Goiás e tal, onde não tem paróquia, não tem comunidade religiosa, e iam lá, as pessoas, evidentemente, de muito boa intenção, organizavam cooperativas, faziam limpeza de casa, cavavam poço e tudo mais, pessoas cristãs católicas. Aí ia lá no ano seguinte, para ver como é que estava, se eles conseguiram levar avante aquele trabalho. Chegava lá, tinha uma igreja evangélica, com todo respeito aos nossos irmãos cristãos evangélicos, mas e mais respeito ainda a gente vai ter agora no que eu vou dizer. Incrivelmente, os católicos iam lá fazer uma organização, digamos, das coisas imanentes, das coisas palpáveis, da organização social, econômica e tudo mais, e ia lá alguém, um pastor, um missionário, alguma coisa, cada igreja tem sua denominação, né? Eu digo, as evangélicas, chegava lá, aquele povo todo tinha se convertido a uma igreja evangélica e estava o templo cheio, porque eles foram levar não as coisas que eles precisavam materialmente de organização, eles foram levar aquilo que as pessoas mais ansiavam e precisavam, que foram levar Deus para essas pessoas, né? Então é de questionar, assim, a gente analisar o que é o nosso papel na sociedade como leigo através do nosso trabalho. Bom, eu já falei, eu trabalho com música, eu tenho essa sorte de trabalhar, então para mim as coisas ficam de certa forma mais fáceis hoje em dia, já há muitos anos, né, de trabalhar com música relacionada à espiritualidade. Então eu trabalho em grupos de formação, né, de várias modalidades, de sala de aula, com criança, com adulto, com seminarista, com pessoal de paróquia, também em eventos, né, quando a gente faz casamentos e tudo mais, é tudo insetado, tudo direcionado às coisas de Nosso Senhor. Isso me facilita bastante, porque eu já tenho, de certa forma, um terreno aplainado para trabalhar em cima. Mas a gente se surpreende, até a gente estava falando de uma pessoa muito querida antes, com o Vini aqui e tudo mais, mesmo nos ambientes católicos, uma formação às vezes não plena das pessoas, uma catequese às vezes que não foi bem ministrada, ou uma vivência familiar que não foi propícia a desenvolver as coisas, né, da espiritualidade, o quanto é importante, mesmo através de um trabalho musical, preparando uma liturgia, que é basicamente o que eu faço, né? O quanto isso é importante de levar as coisas de Deus, de atrair as pessoas. E tem uma outra dimensão que daí também é a questão da liturgia também, de tu preparar as coisas, deixarem elas bonitas, deixarem elas como uma expressão, ainda que parca, do belo eterno que é Deus, mas as pessoas experienciarem isso, né? Então, mas eu sei que eu sou um privilegiado de trabalhar com isso, né? Mas quem sabe assim, a gente analisar como eu tenho essa quase neurose, assim, de fazer tudo perfeito, de sempre fazer o melhor, de ocupar o máximo de tempo que eu posso com as coisas cotidianas mesmo, mas ao mesmo tempo ver um caráter místico nisso, desde a organização das minhas coisas de trabalho, também tarefas e coisas que a gente precisa fazer, de banco, de fazer compra, administrar casa, de cuidar, então também de pessoas da família, como é o meu caso, né? Para quem conhece mais a minha vida particular, também dedico um bom tempo disso, mas tu vê além dessas tarefas domésticas, tu imprimir um caráter místico nisso. E agora eu tô falando do papel do leigo, porque eu disse, eu tenho a sorte de trabalhar com essas coisas de espiritualidade, de igreja e tudo mais. Mas tudo é espiritualidade se tu dá um sentido para isso. Tudo é de Deus. O teu trabalho... tu é cobrador de ônibus? Sorriso é a expressão de Deus, a alegria é a expressão de Deus, vai dar o troco certo, vai ajudar uma senhora lá que não consegue subir, vai criar um ambiente bom. Isso é apostolado. Olha que eu falei de cobrador de ônibus, que é uma tarefa relativamente simples, não que não seja árduo.
porque eu nunca fui cobrador de ônibus, mas eu sei que é um trabalho árduo, cumprir horário, tá viajando, exposto, né? Enfim, a perigos e desaforos e tudo mais, né? Talvez o salário não tão bom, né? Mas o leigo tem essa prerrogativa de chegar e fazer do seu trabalho, das suas coisas, fora da sua casa, mas também na sua casa, né? Também na sua casa, na sua família, constituída ou não, todos nós somos, grosso modo, temos uma família, né? Somos filhos, somos irmãos, não necessariamente com família, né? Que tu constituiu a partir dali, casando, enfim, tendo filhos, né? Mas é muito grandioso isso, mesmo nas coisas pequenas, o quanto tu pode fazer nas tuas tarefas, nas tuas coisas, no teu trabalho, em todas as situações que tu te defronta, né, da vida cotidiana. É que no fundo é a própria finalidade da vida espiritual. Porque no batismo a gente recebe a inabitação da Santíssima Trindade. A gente, né, recebe a inabitação de Deus, presença de Deus. E crescer na vida espiritual é, no fundo, crescer na presença de Deus. Estar mais na presença de Deus e tal, né? Pode ver, os santos, os caras que foram santos estavam em contínuo diálogo com Deus. Tudo faziam com Deus, falando com Deus e tal. E não é que, então era uma pessoa assim que ficava no mundo da lua, tendo arroubos. Não, tava ali lavando uma panela, falando com Deus na presença Descascando de Deus. Batatas. Descascando batatas, exatamente. E aí que tá, é aquela questão que tem até muito a ver com o teu trabalho também, André, que é o seguinte, que a gente acha que Deus está só no extraordinário, né? É verdade. Exatamente isso, porque o que seria o extraordinário? Vamos botar aqui num ponto de vista que a gente se encanta. É aquela liturgia dos corais que você rege, né, do canto gregoriano, lá do latim, bem pronunciado. Maravilha. Do teclado, daquela harmonia, daquela composição, daquela missa pensada para isso, do incenso. Ali é uma coisa extraordinária, mas que não tá no dia a dia. E essa percepção que... No meu tá. No teu tá. Mas essa percepção que tu diz no meu trabalho do banco, isso é a verdadeira vida do leigo, né? Porque a gente falando sobre matrimônio ou sobre alguma outra vocação, a gente não vai ser santo só quando está com a esposa ou com a família em casa. No domingo, vai na missa domingo, eu sou santo. É o dia a dia, é tudo isso. Por isso que essa vocação do leigo, ela tem um discernimento vocacional diferente. Porque é o que a gente falava, de se entender, de saber qual que é o meu lugar no mundo, né? Vamos dizer assim. Que é um desafio, acho que para todas as pessoas. E é um discernimento contínuo, né? Porque, que nem a gente falava, daqui a pouco vai mudar, daqui a pouco, né, a gente, enfim. E é realmente viver esse ordinário, esse dia a dia, as ações. E aí a importância também que às vezes a gente tem um pouco de... Nós católicos temos um pouco de... Somos um pouco fechados a essa história de ecumenismo, né? A gente falava isso também um pouco antes de começar a gravar. Mas que é necessário porque está no nosso ordinário. Ninguém vai entrar, até mesmo tu que trabalha com isso, não está 24 horas cercado de católicos. Não, é um desafio muito grande. Então, é entender que... Eu tô falando do banco, eu tô falando do mercado, exatamente. Eu tô falando de pessoas, assim, na hora de tu elaborar um projeto, na hora de tu fazer um contrato. E trabalha com música, né? Vamos lá pro gregoriano, vamos lá pro latim e tal, os hinos, né? Mas eu não faço só isso, eu não faço só gregoriano e latim. Então, esse que é o ponto, né? Ali tá a tua fé, ali tá a beleza que nós vemos dentro do extraordinário que a gente tem, né? Que é a importância da liturgia e tudo mais. Mas tu também vai fazer esse teu serviço em outro ponto, que não vai estar cantando hinos com a nossa fé. Ah, sim. Né? E é saber ter essa catequização, ter isso tudo em prática de uma forma santa, né? É muito bonito. Eu acho que eu te interrompi. Não, pode falar, não tem problema. Não, mas é muito bonito isso, porque eu trabalho também em outros ambientes que não católicos, né? Então eu quero dizer isso, que eu me considero privilegiado, que o grosso do meu trabalho é em ambiente católico, mas eu trabalho em ambiente
vamos falar leigo, ambiente profano, digamos assim, né? Não é aquela coisa bandida de profanar, né? Mas ambiente que não seja sacro, sim. Que não é ambiente de igreja, né? Ou que não é ambiente também de igreja católica, mas é muito bonito isso, né? De tu colher e saber, colher das pessoas o quanto elas estão afeitas às coisas de Deus, e é ali que tu entra. É ali que tu entra, é ali que as pessoas já estão preparadas, que tu vai dando uma preparação, pelo menos como testemunho. É muito legal, assim. Eu tenho um coro profano, que não é sacro, né, de Porto Alegre, então vinculado, a gente chama assim uma modalidade que é a coro empresarial, né, que agrega pessoas de todos os credos e pessoas inclusive que não têm credo. Pessoas, né, tem ateus, tem umbandistas, tem evangélicos, tem gente católico. Estão ali pela música. Estão ali pela música, exatamente, né? Mas é muito interessante isso de tu eleger, por exemplo, a questão de repertório. Né? Assim, uma coisa muito, muito pontual, né? De coisas que sejam edificantes, que façam sentido e dê um sentido bacana para aquele trabalho ali, né? Eu fazendo uma conexão, assim, eu sou muito de fazer conexões, de dar exemplos, é coisa de professor também, né? Essa coisa do leigo também, de eleger os seus, e não trair seus princípios em qualquer ambiente. Tu falaste, né, Pablo, o cara é um santo em casa, mas daqui a pouco, agora eu vou colocar palavras na tua boca, mas é um demônio na empresa, né? Maltrata mal os funcionários, ou puxa tapete de colega, fala mal, fala fofoca. A gente pensar o todo, né? De tu estar nos ambientes e naquele momento como batizado que o Vini falou, né? Que é o chamamento primeiro de todo cristão, né? De pertencer a Deus, sobretudo, né? De ter o sinal da cruz, né? O sinal da salvação, e tu ser testemunha disso em qualquer ambiente. Isso é maravilhoso, porque eu vejo assim, agora a gente tem os grupos, agora, né? Vocês são jovens e não é tão agora, mas tem grupo de WhatsApp, às vezes pessoas que tu nem espera. Eu tava viajando e vi um concerto, um negócio, me manda um filmezinho. Tava assistindo uma soprano cantar não sei o que, uma Ave Maria, um tanto um mergo, um sacramento, qualquer coisa assim, e achei bacana, e me manda o quanto isso, a gente não faz ideia, o quanto tu marca a vida das pessoas com o teu sinal de fé, mas também pela via contrária. Quando tu não é testemunha, né, e não testemunha, melhor dizendo, essa fé, tu tá agindo ali naquele momento em nome de todos os católicos. Só antes, a Aline fez um sinal aqui, mas eu tava outro dia com uma pessoa muito querida, muito amiga, muito próxima a mim, falando das coisas que a igreja fez em determinado tempo, que a gente ouve isso em todo o tempo. Aí, claro, eu sei que ela é batizada, enfim, é católica, enfim, né? Enfim, 3 pontinhos. Mas eu estava dizendo, eu corro esse risco, eu me usei como exemplo de eu maltratar alguma pessoa na frente da minha casa, por exemplo, um pedinte que vem pedir pão, e eu maltratar essa pessoa, escorraçar, não dar pão, ou dizer um palavrão, qualquer coisa assim. Naquele momento, eu fiz ela entender isso. Naquele momento foi a Igreja Católica que fez isso, porque eu sou igreja, eu sou batizado. Então, ok, a gente tem uma hierarquia, e é evidente que onde tem pessoas, tem erros, e muitas pessoas, embora pertencendo a uma igreja santa e perfeita, as pessoas não são. E teve muito bispo ruim, deve ter atualmente também. A gente não sabe. A gente não sabe. Em outras dioceses, assim, lá na Conchinchina, na Patagônia. Não, nossa diocese nós temos um bispo bacana. Nós não ficar subentendido aqui, não. Na nossa diocese. A nossa diocese é show. A nossa diocese tem um bispo muito bacana mesmo. Mas eu digo assim, ao longo da história, muitas pessoas da hierarquia, papas, cometeram os seus erros. Mas não foi a igreja que cometeu, né? Agora eu estou falando da nossa responsabilidade, antes de passar a palavra para a Aline, da nossa responsabilidade como igreja, como cristãos, porque nós que damos a cara para a igreja. O que é a igreja? Onde é que está a igreja? As pessoas acham que é o Papa.
as pessoas acham que é o bispo. Ou que é o templo, né? Que é o templo também, né? Essa igreja, né, que a gente fala com minuto. Mas não, a igreja somos nós. E é nós que damos vida, é nós que animamos, né? Que damos alma a isso. Desculpa. Nós somos a nossa propaganda, né? Nós somos. E isso é muito interessante da gente. O que o André disse é assim, ó, batata, né? Porque tem um santo que diz, eu não sei, acho que é São Francisco, que... Bom, enfim, a gente procura depois e informa vocês. Mas foi um santo, tá legal. Foi um santo que disse, né? Que a comunhão dos santos, eles não vão ficar assim. Eles não vão ficar discutindo eu. Enfim, vocês sabem que eu sou meio esquecida das coisas, né? Mas que diz que a nossa vida muitas vezes é o único evangelho que alguém vai ler. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E às vezes é um evangelho que não é escrito, não é um evangelho em palavras, né? Mas é exatamente isso que o André falava do testemunho. Às vezes tu não é. Às vezes não, tu não é pra ser aquele cara chato que anda com a Bíblia pendurada na boca e... Zé Cruzadinha. Bah, por favor, vocês não sejam assim, não, sabe? Vejam como é. Deus pé no saco. Deus voodoo, não sei o que, nova cruzada, umas coisas absurdas. Tem que ter aquele equilíbrio, né? Tem que ter, porque Deus tem essa coisa do seu tempo, né? Às vezes, não vou dizer nome aqui, mas tem um apostolado meu que eu nem sabia que eu tava fazendo apostolado. Que já tem 15 anos que eu me relaciono profissionalmente, mas também amistosamente com uma pessoa que em princípio não acredita em nada. Mas enfim, nós temos tantos pontos em comum de música, de amizade, de literatura, enfim, de vários assuntos, amigos em comum e tudo mais. E essa pessoa, ao longo desses anos, eu sou o único amigo católico. Olha só a responsabilidade, olha a responsabilidade, nossa, sou o único amigo católico, começou a ler vida de santos e tudo mais, e tá num processo violento de conversão, e de chegar a dizer assim, ó, só me falta a primeira comunhão. Então, mas isso também vale pela via contrária, né? É o que eu tava falando. Quando a gente afasta alguém, a gente afasta essas pessoas, tu imagina se eu avacalhasse com essa pessoa, ou talvez eu não dissesse o nome de Nosso Senhor na hora certa. Né? E às vezes isso também incomoda, às vezes tu tem tanta vontade de fazer um apostolado que tu faz justamente o efeito contrário, né? Porque tu fica ali, sabe, Deus, e Deus, já e Deus, chato. E Deus, e aí todo mundo fica tipo, fica dando livro pra pessoa religiosa e tal. Mas não. Isso é interessante porque os santos, pode ver, em história de santo tem tudo que é tipo, tem aquele santo que pregava e dizia, tu tem que se converter, não sei o que, dava certo. E tem aqueles santos que eram na maciota, assim, na hora certa o cara, pá, pegou o cara. E, cara, é aquela coisa do Espírito Santo, de estar numa união profunda com Deus e perceber, né? Perceber o momento e tal. Porque, no fundo, se a gente não atrapalhar, se a gente viver uma vida íntegra... Não é tipo, eu vou me relacionar com ele porque vai me converter, vou converter ele. Isso não. Isso era uma coisa que o São José Maria dizia, né? A gente primeiro tem que amar o outro por ele mesmo. Mas e se ele não se converter? Vou amar ele, vou ser legal com ele mesmo. Reza por ele, vai ter o seu momento, Deus vai saber agir. Essa coisa de a gente agir na sociedade requer também muita sensibilidade, né? Eu acho assim, até parece que eu sou um exemplo disso, porque eu não sou mesmo, mas é uma coisa de estar muito em comunhão com Deus e tentar entender cada coisa, cada momento. Isso eu acho que é o grande desafio das coisas grandes, mas também das coisas pequenas, né? Porque a gente não pode esquecer que coisas grandes é um conjunto de coisas pequenas, né? Então é muito sutil isso de como a gente agir, porque às vezes não é na sutileza, dependendo do grupo que tu tá, eu não digo na porrada literalmente, mas às vezes tem que dar uns laçaços e dizer, pessoal, vamos acordar aí, que não é isso aí, esse é um caminho errado, mesmo pessoas dentro da igreja, né? Mas isso é necessário, né? E olha o Antigo Testamento, né? Olha como que naquele tempo lá do Antigo Testamento era aquela história, né? De olho por olho. O negócio era pegado. Então a gente consegue ver Deus lá na ira contra o povo e tal, tudo mais. Então não é que seja errado. Tem locais e tem momentos que a gente vai ter que ser mais agir de alguma forma. Até Jesus no templo, né? Chicotada no cima dos caras, enfim. Mas o que, pra gente chegar acho que num final desse tema, é a gente entender a corresponsabilidade do juízo final. Porque quando chegarmos lá no juízo final,
Vamos lá, nós temos o juízo particular. Eu não tenho nem roupa pra falar desse assunto. Não, mas vocês vão entender. É a conclusão desse assunto, tá? O juízo particular, nós seremos julgados pelas nossas atitudes lá, nós com Deus lá, pá. Aí no fim dos tempos mesmo, tem o juízo final, onde vai estar toda a galera lá. Deixa eu falar uma coisa sobre como vai ser isso. Tem um seminarista. Eu acho que eu sei. Tem um seminarista que eu não vou dizer o nome, mas ele escuta o podcast. Que de acordo com ele, um dia a gente tava falando bem sério, a gente tava conversando bem sério como é que vai ser o juízo final. Eu acho que eu sei. E ele falou bem sério assim: pai, eu imagino um ginásio de paróquia bem grande. Todo mundo naquele ginásio e Jesus com um telão passando no pecado de cada um. Tudo que tu fez passando num telão, passando. Só que ele falou isso com uma seriedade extrema, assim. Aí a gente começou a rir, né? No final, Jesus não conseguiu nada melhor que um ginásio pode de paróquia. Pode ser uma tela de IMAX, né? Do cinema, né? Um ginásio de paróquia gigante, né? Eu não duvido nada. Nem pra pensar numa JMJ, que era no beira da praia, todo mundo. Eu não duvido nada. Deus tem um senso de humor tão bom que vai estar todo mundo pensando, não, você vai chegar, Deus vai dizer, ó, vocês não ouviram o fulano de tal lá, vai estar ele paradinho, vem cá, tu acertou, vai estar ele lá no telão. Mas é justamente isso. No nosso juízo final é onde a gente vai compreender essa responsabilidade. Hoje a gente busca entender, a gente está aqui conversando sobre isso porque a gente sabe que somos responsáveis pela vida um dos outros, né? Que as nossas atitudes relacionam, e como disse muito bem o Vini, né? Só não fazer nada tá bom, mas a gente não fica sem fazer nada. A gente quer fazer, às vezes a intenção é boa e acaba estragando, às vezes a gente se empolga e catequiza da forma errada na hora errada. Mas isso é natural, porque mas nós não exatamente, somos mas essa é a natureza, e no juízo final, onde nós entenderemos a corresponsabilidade que nós tivemos sobre a vida de cada pessoa que passou na nossa vida. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal, aí eu sempre que tá penso o ponto. isso. O testemunho contra o testemunho. Aquele mendigo que veio pedir o pão, aquele pedinte que veio pedir o pão lá que tu não deu o pão. Não foi só um exemplo, Paulo. Não deu. Foi só um exemplo. Podem pedir pão na casa do André. Tu não é direcionado a ti. E a pessoa não deu. Bom, atenção pedintes que tem acesso ao cartão virtual. Depois o endereço do André. Vai lá que vai ter lá marmitas e tal, tudo mais. Ele não conseguiu ali contigo, não conseguiu com outro, ele foi lá, ele roubou, e no assalto que ele foi lá com a faca, ele pegou, matou uma pessoa, ele tem responsabilidade pelo crime dele, mas temos corresponsabilidade naquela atitude. Por isso que eu disse que no juízo final seria a conclusão do que a gente está falando, porque essa responsabilidade, ela tá em todos os momentos. Então cuidado quando você acha que a igreja está aqui, mas não está ali, está na minha atitude aqui, mas não está naquela outra atitude lá. E isso é muito importante porque às vezes a gente faz pouco de coisas muito importantes, como o André falou lá no começo, né? Às vezes um sorriso, às vezes uma palavra bem dita, não precisa ser assim, Jesus te ama. Às vezes se tu precisar, eu tô aqui. Porque eu sou reflexo de... Eu sou a cara de Jesus. Porque onde é que a gente vê Jesus? A gente não vê Jesus, a não ser experiências místicas extraordinárias que eu me acho tão indigno assim, então eu acho que eu nunca vou ter esse tipo de coisa. Mas a gente reconhecer o que tu falava, né, Pablo? Também é de reconhecer no outro a face de Nosso Senhor, mas tu também, a gente não pode esquecer, porque nós não somos tão indignos assim. Né? Não somos assim a um trapo, nós somos filhos de Deus. Da gente, né? Deus espera e somos filhos dignos, amados de Deus também. Assim, tudo tem, embora indignos, Deus nos deu essa dignidade, né? E nós somos o sorriso, nós somos o olhar, mas nós também podemos ser a reprovação e a expressão do mal, que embora seja menor do que o bem, né? Não sejamos maniqueístas, né? O mal é menor do que o bem, mas ainda assim ele incomoda, né? E ele existe. E a gente pode fazer um estrago, né? Se a gente não tá indo. Exato, mas isso é um erro. A gente tem que também, eu penso assim, a gente tem que saber se perdoar também, né? A gente tentar fazer o melhor, o que é humanamente, e buscar isso de maneira incansável, de sempre fazer o melhor em tudo, que seja, né, Aline, no sorriso, que seja um trabalho bem feito, de uma gentileza, de abrir uma porta, de ajudar a cortar um tomate na casa dos amigos, sei lá,
coisa simples da vida, né? De dar um tempo de ouvir as pessoas, porque isso também é importante, né? Às vezes a gente pensa muito, eu vejo por mim, porque eu sou muito falante, né? O Vini, assim, que me conhece há mais tempo e de maior convívio, né? Eu falo muito. Então, às vezes o desafio também é tu ser alento para as pessoas, de oferecer o teu ouvido. Eu lembro uma vez, uma coisa muito simples, de um trabalho voluntário. Eu devia ter uns 16, 17 anos, estava começando a sair no seminário e tal, que também teve essa possibilidade. Tu falar de seminário. Depois eu vou, que a gente esqueceu da parte do discernimento da vocação. Na verdade, essa conversa toda aqui é a pergunta dos conselhos que a gente daria para quem quer viver como um leigo. Então, ao concluir isso que eu estava nessa linha, talvez encontre assim o conselho. De fazer trabalho. Foi só a introdução. Não, de fazer um trabalho voluntário num asilo lá. Eu sou de Montenegro, de origem, né, lá de Montenegro. Vim bem jovem para São Leopoldo para estudar filosofia e tal, na Unicinos e tal, e acabei me aquerenciando lá em São Leopoldo. E eu perguntei para as irmãs camilianas, né, que cuidam, acho que ainda cuidam hoje de um asilo muito bom, e, enfim, lá de Montenegro, o que eu poderia oferecer, o que precisava. Ela disse: olha, nós temos, como são de irmãs, também tem esse atrativo, assim, de as pessoas confiarem, muitas doações e tal. Acho que tinha uma mantenedora, alguma coisa assim. E ela disse: sabe o que tu pode fazer com os vovôs e as vovós? Tu vem ouvi-los. Então, sábado à tarde, eu trabalhava a semana toda, sábado à tarde eu ia lá e ficava ouvindo. Então, o conselho, assim, dentro dessa linha que a gente, né, que eu estava construindo, eu acho que não é só para leigo, é para qualquer pessoa, é tu estar atento. Eu acho que é estar atento, vigiai e orai, sempre. Nesse caso, literalmente, né? Tu tá em estado de vigília, ou seja, não dormindo, né? Em estado de vigília, tu tá atento e manter essa conexão com Deus, porque não existe vida espiritual, cultivo de vida espiritual, que tu possa expressar isso em atos e oferecer esse olhar que a gente falava, né, esse olhar cristão, se tu não tiver algo interior para oferecer. Porque não é só o sorriso, eu quero que seja o sorriso de Cristo. Eu quero que seja a repreensão que eu dê para um amigo, para um aluno, para alguém. Eu quero que seja Nosso Senhor dando um puxão de orelha, com carinho, com caridade, para fazer aquela pessoa melhorar em alguma coisa, né? Então, o conselho, eu acho que é o conselho sensato que qualquer pessoa sensata poderia dar, é tu estar atento às coisas de Deus o tempo todo. O que Deus quer de mim? E não pensar o contrário, né? O que eu posso fazer para ser feliz, né? Nós não nascemos, desculpa se alguém discorda, eu penso diferente. Nós não nascemos para ser feliz. Nós nascemos, a nossa vocação traçada com o sinal da cruz, né, que é o batismo, é para oferecer o nosso ombro para ajudar Nosso Senhor a carregar a cruz, né? Porque Ele tem todo o peso do mundo, né? Então não caiam nessa balela de pensar como é que eu vou ser feliz. E daí se a gente fica pensando no ser feliz, a gente faz o oposto, a gente quer se economizar, né? Exato. Aqui eu vou me cansar, aqui não, isso não. Eu vou trabalhar no coral, tem que ficar ouvindo gente desafinada. Gente exatamente, bem, mas aí é que tá o desafio. Mas aí é que tá. Tá o ouro. Exato, aí é que tá o ouro. Eu pegar uma massa informe, com muito trabalho, trabalhando, sendo psicólogo, sendo catequista, sendo técnico vocal, sendo músico, sendo amigo, sendo, né, enfim, integrando essa pessoa para deixar um grupo bonito, que vai melhorar a sua própria vida espiritual, vai melhorar a vida espiritual, falando do meu trabalho agora, para variar, vai melhorar a vida espiritual daquela paróquia, vai criar um grupo de amigos coeso. Então, tudo vem agregar e tu criar amálgamas, né? Criar ligas entre as pessoas. Isso é maravilhoso, né? E agrega também nas tuas virtudes. E agrega paciência. Exatamente. Né? Porque tem que ter um pouco, né? Tipo, paciência. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Com esse frio aqui, né? Que agora a gente
tá vindo. Tu vai lá pra uma paróquia, anda, enfrenta trânsito, às vezes com problema em casa, dor de cabeça, não sei o que. Tu vai lá com um monte, às vezes, de problemas, demandas pra atender, tu tem que vencer um repertório pra tal missa. O pessoal esqueceu a partitura. O pessoal esqueceu a partitura, o pessoal não veio no ensaio e tudo mais. Isso em si, se a gente não está atento e não vê um caráter místico nisso, isso é um pé no saco. É um pé no saco. Agora, tu criar isso e proporcionar uma música bonita, uma música linda, que faça as pessoas elevar o seu espírito, até dá para pensar de diversas sobre diversos aspectos isso, né? A própria autoestima daquelas pessoas que estão ali, a sua participação, talvez a sua contribuição paroquial, de várias, ou talvez pode ser de todas, né, mas de algumas pessoas, seja só aquela, e que Deus te colocou ali para elas poderem proporcionar isso para sua paróquia, né? Então o conselho é isso, conselho, quem sou eu para dar conselho, né? Mas vigiar e orar, vigiar, observe as coisas para suas próprias decisões, e desde as decisões muito pequenas, né? O que eu vou comer hoje, como é que eu vou tratar uma pessoa. Desde o toque do despertador, né? Minuto heróico. Exatamente. Desde daquela hora eu vou acordar e vou tomar um rumo na minha vida ali. Naquele momento eu vou ficar enrolando durante 1 hora, perder o horário, fazer as pessoas esperarem por mim. Isso é o que a gente falava, tudo tem consequência, né? E também nas decisões maiores. O que eu posso fazer, o que eu vou fazer da minha vida. Mas não é isso que eu falava, né? Não é onde eu vou ser feliz. Mas talvez assim, eu gosto muito da palavra realização, né? Onde eu vou me sentir realizado, vou me sentir útil e correspondendo às coisas, né? Aos apelos de Deus, né? E no que eu vou poder me realizar. Então, fazendo as coisas, não sem sofrimento. Vai dizer assim, nós temos um casal aqui, né, na mesa, né, e tu noivo, embora esteja na dúvida. Não, pelo amor de Deus. Tô brincando. Passam 8 anos de relacionamento pra me dizer uma coisa dessa. Não, tô brincando. É só pegação no pé. Não vai ser só felicidade, né? No casamento de vocês dois que estão aqui na mesa e do Pablo... Vai deixar a pasta dente estampada, vai brigar, não sei o que. Exatamente, né? Não vai ser só felicidade. Olha tudo que a gente falou no episódio passado agora ali com o casal, né? Sobre matrimônio. Então... Estamos rememorando aqui. Eu acho que é essa questão, assim, de que a vida é fazer uma limonada, né? Às vezes chega o fim do dia e tu sente um limão espremido. Mas graças a Deus que tu é um limão espremido, porque tu fez a limonada da vida, né? Tu tinha suco pra oferecer. Tu tinha conteúdo pra oferecer. E lógico, a gente é humano, te esvai energias e vocês vão ver, eu sou bem mais velho que vocês vão ver que isso, à medida que o tempo vai passando, né? Vocês já não têm a mesma energia que tinham quando eram crianças, quando eram adolescentes. E a coisa vai nesse sentido. Mas é muito bom tu chegar à noite, e no meu caso, que normalmente eu trabalho sempre à noite, né, os corais e tal, tu chegar moído de cansado, às vezes com mais um monte de tarefas para fazer, para atender, pessoas para atender, coisas para responder e tudo mais. Podcast para vir gravar. Mas que é prazer. Não vai dizer, eu enfrentei um trânsito entre São Leopoldo e aqui a gente está gravando em Novo Hamburgo, enfrentei um trânsito horrível, enfrentei algumas situações que enfim, que não eram propícios com esse frio do caramba, mas é assim, tem prazer nisso. Bom, primeiro que eu vim ver os amigos aqui, isso já por si só, não, é verdade, já valeria a pena sair de São Leopoldo, mas tem assim, eu tenho certeza, se vocês cortarem as bobagens que eu falei aqui, eu vou voltar para casa muito feliz,
porque eu contribuí alguma coisa, mesmo enfrentando cansaço, mesmo enfrentando frio, com vontades, né? Porque a gente tem vontade de ficar lá, né, aquecidinho, lendo um livrinho, ou pelo menos no computador, ou assistindo alguma coisa na televisão, né? Mas tem esse prazer, aí, isso sim é São Francisco, esse eu tenho certeza, tá, Aline? Acertamos. Alegria na dor, né? Tu viver as coisas, porque todos nós já nascemos sofrendo, né? O ato de nascer já é um sofrimento, né? Não é só pra mãe, é pra criança também. A existência nos é atirada a queima-roupa, né? Falou Ortega y Gasset. Vai lá. Atira uma existência contra nós a queima-roupa quando a gente sai da barriga da mãe. A gente já tá chorando. Exatamente. Claro, não entendo isso literalmente, mas a gente já tem um chamado pro sofrimento, porque ser humano já é sofrer, né? Mas é que tá aí tu enxergar em todas as coisas, em todos os teus atos e o entendimento daquilo que te circunda, tu enxergar algo de místico e dar um sentido nisso. Aí é que tá o pulo do gato, usando acho que tu usou essa expressão, né? Aí é que tá o pulo do gato, de tu viver a alegria. E por isso que eu lembro de São Francisco, de estar em estado perene de alegria. Passando frio, com ferida, ele era estigmatizado. Para quem não sabe, estigmatizado é quem recebe as feridas, né, que Nosso Senhor recebeu na cruz, né, mas no próprio corpo as feridas da... Quando ele escreveu o Cântico dos Escritores, ele estava cego, né? Eu não sei, mas... Sim, quando ele escreveu o Cântico dos Escritores, ele estava cego. E é uma expressão de alegria, é uma explosão de alegria, né? Porque a alegria do cristão é isso. É a alegria como contrita, né? É a alegria de tu aceitar as vicissitudes, né, que a vida te oferece, mas saber que isso pode ter um sentido muito maior, né? Que é isso que eu falo de tu entender o caráter místico de todos os teus atos, de tudo... Né? Enfim, da leitura, ter essa leitura, eu diria mais, ter uma postura de vida mística, porque quando se fala em mística a gente lembra de Santa Teresa de Ávila, né, que tinha e mesmo Santa Teresa, né, ela viajando pra lá e pra cá, né? Exatamente, ela vivia os sofrimentos, né, e ela lutava contra aquilo que os seus desejos, aquilo que a gente falava lá no início, né? Porque é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Não, ela tinha experiências, claro, que é concedida às pessoas especiais, a santos, né, de lá de uma certa grandeza e tudo mais. Quem sou eu para me comparar a Santa Teresa, né? Mas é tu entender as coisas e o sofrimento como um motivo de alegria. Acho que foi São José Maria Escrivá que disse. Eu nunca sei o nome dos santos, eu sei as frases, não sei os santos, né? Mas da alegria, nenhum dia sem cruz. E acho que é isso aí, né? É isso aí. Eu também acho que é isso aí. é muito verdade, né? É aquela mesma história, né? O nosso Senhor, o modelo ao qual nós devemos seguir, tá lá, na cruz. Quer saber o que é ser católico, o que é ser cristão, o que é... Olha, entra na igreja, a primeira coisa que você vai ter lá bem grande... Espero que esteja, né? Não são todas que tem, mas um Cristo lá na cruz, né? E para concluir, então, e que a gente espero que tenham entendido o que é ser um leigo, né? E assim como o André disse, só o fato de sair de casa e vir aqui ver os amigos já é ótimo. Mas se a gente conseguir te ajudar a entender a tua vocação com isso, melhor ainda, né? Louvado seja Deus. E que nós possamos também, além disso, ter um entendimento de que a nossa vocação e o nosso norte, independente da vocação que formos escolher, é Cristo. Então, quando a gente tem, vou casar, né? Vou contrair um matrimônio. Bom, quais são os exemplos? Vou lá no livro Santos Casados, tem um mundaréu lá, né? Um monte de santo casado, bonito, maravilhoso. Padre, Padre Pio, não sei o quê, e tudo mais. E os leigos, às vezes, não se vê tantos, mas o principal foi o Cristo, né? Por que Deus escolhe mandar o seu Filho, Cristo? Para que a gente tenha um exemplo. Ele podia resolver tudo no estalar de dedos, ou nem se mexer e resolveu, né? Podia. Mas o mundo vivia nas trevas e por mais que as pessoas quisessem seguir o que Deus pedia, elas não tinham um norte. A quem eu vou ter que... Como é a verdadeira vida em Deus? Como é a verdadeira união com Deus? E aí Deus envia Cristo para isso.
Então o nosso norte, aonde nós vamos mirar para seguir a nossa vocação e bem vivê-la, é o Cristo, independente de qual seja ela. Obrigado por nos escutar até aqui. Sintam-se à vontade para interagir conosco, né, Aline? O teu serviço é esse, né? Nas redes. Não me deixem falando sozinha no Instagram, né? Mandem mensagenzinha, manda direct, manda caixinha, responde, vai lá, vocês fazem um trabalho bem legal. Pix também, tô aceitando, a gente aceita. Manda o Pix também, o convidado aceita também. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado pelo convite. Pra mim é algo totalmente novo isso, porque eu acabo... tudo isso que eu falei aqui é muito espontâneo. Eu nem sabia direito o que a gente ia falar, bem da verdade. Porque é tudo muito pega as pessoas no susto. Espontâneo, porque normalmente as pessoas me convidam para falar coisas relacionadas ao meu trabalho. E é muito natural e é muito prazeroso isso também. Então foi muito interessante me expor pessoalmente agora aqui para os amigos. E obrigado por isso, né? Obrigado por ter nos ajudado com isso, né? E eu agradeço demais o convite, foi muito bom. Grande abraço e tchau. Fica a promessa do futuro episódio. Vocês voltarão a ouvir essa voz.